Os seus joelhos já adivinharam a chuva, com mais certeza do que o meteorologista, e a sua mãe, quando era criança, proibia-o de estar perto da janela aberta para, Deus me livre, não apanhar uma constipação. Tenho a certeza que sim. Esta é a sabedoria popular sobre saúde que absorvemos desde o berço. Parece-nos uma verdade inabalável, porque foi a avó que nos disse, e a ela disse-o a avó dela. Mas e se eu lhe disser que seguir algumas destas crenças não é só inútil, como pode ser genuinamente perigoso para a sua saúde? Hoje, vamos armar-nos de lógica e ciência para analisar 5 das crenças populares mais conhecidas, e prometo que vai ficar muito surpreendido ao descobrir o que se esconde por detrás destes mitos bem estabelecidos. Está pronto para desconstruir alguns estereótipos? Antes de começarmos esta desmistificação, vamos perceber por que é que estes mitos são tão resistentes. Não se trata de todo da estupidez dos nossos antepassados. Pelo contrário, foram tentativas de explicar fenômenos complexos numa altura em que não havia microscópios, tomógrafos, nem a medicina baseada em evidências. As pessoas notavam certas regularidades e ligavam os pontos. Por exemplo, alguém sentia dor nas articulações, e no dia seguinte, chovia. O cérebro criava imediatamente a ligação. Dor nas juntas prevê chuva. Este fenômeno chama-se enviesamento cognitivo, ou viés de confirmação. Temos a tendência de reparar e memorizar os casos que confirmam as nossas crenças, e de ignorar aqueles que as contradizem. Foi assim que nasceram e foram transmitidas oralmente, de geração em geração, as crenças que chegaram até nós e se fixaram nas nossas mentes. Mas hoje temos um conhecimento que as nossas bisavós não tinham, e chegou o momento de separar o trigo do joio. Muito bem, o mito número 1, o grande clássico da sabedoria popular, é este. Os joelhos e as articulações doem antes da chuva. Milhões de pessoas por todo o mundo juram a pés juntos que o seu corpo é o melhor barômetro. Sentem a chegada do mau tempo muito antes de o céu ficar coberto de nuvens. Esta crença é tão forte que faz parte da nossa cultura, é motivo de piadas e um tema de eleição em muitas conversas. Parece que existe aqui uma magia ancestral qualquer, uma ligação especial entre o ser humano e a natureza. Muitos até se orgulham da sua sensibilidade meteorológica, vendo-a como uma espécie de superpoder. Mas por um minuto, vamos deixar a parte romântica de lado e fazer uma pergunta simples. O que é que realmente acontece no nosso corpo quando o tempo está a mudar? Será que as nossas articulações têm mesmo a capacidade de prever a chuva e de ver o futuro? Ou será que esta sensação esconde algo mais prosaico e que, na verdade, exige a nossa atenção? Sabe o que é mais interessante nisto tudo? É que esta ideia tem um fundo de verdade, mas não tem nada a ver com prever o tempo. O fator crucial aqui é a pressão atmosférica. Antes de começar a chover ou nevar, a pressão atmosférica tende a descer. Isto é um facto físico. O nosso corpo, e em especial as nossas articulações, estão sempre em equilíbrio com essa pressão exterior. Dentro da cápsula da articulação, temos o chamado líquido sinovial, que também tem a sua própria pressão. Quando a pressão exterior atmosférica baixa, a pressão interna na articulação torna-se, em comparação, mais elevada. Isto faz com que os tecidos dentro da cápsula articular possam expandir-se, muito ligeiramente, a um nível microscópico. Se a articulação estiver perfeitamente saudável, nem sequer se apercebe disto. Mas se a articulação já tiver um processo inflamatório, como artrite, artrose, ou se for uma lesão antiga, até esta expansão microscópica vai irritar as nossas terminações nervosas mais sensíveis. É precisamente esta irritação que sentimos como aquela dor maçadora, ou aquela moeira que nos faz sentir o tempo a mudar. E aqui chegamos ao cerne da questão, a grande desmistificação. Os seus joelhos não funcionam como um barômetro, mas sim como um indicador de que há um problema. Eles não conseguem prever o futuro. Na verdade,
eles apenas reagem a um facto consumado, a alteração da pressão atmosférica que está a ocorrer neste exato momento. A dor não é um boletim meteorológico, é um sintoma de uma condição que já existe no seu corpo. A descida da pressão atmosférica pode acontecer horas antes da chuva, mas muitas vezes nem sequer resulta em precipitação. Quantas vezes sentiu aquela dor lancinante nos joelhos e a chuva nunca chegou? Simplesmente não nos lembramos desses dias. Por isso, não é correto falar em previsão. É apenas uma correlação, uma mera coincidência de dois eventos, e não uma verdadeira relação de causa e efeito. Uma articulação saudável não irá reagir a esta alteração de pressão. A dor é um sinal de que a sua articulação precisa de atenção e de ajuda, e não de que está na hora de tirar o chapéu de chuva. Este é um sinal de diagnóstico muito importante que muitos, infelizmente, ignoram, atribuindo todas as culpas ao mau tempo. Afinal, qual é o grande risco de confiar cegamente nesta crença popular? O perigo é que a pessoa começa a tratar o tempo e não a doença. Em vez de procurar um médico, um reumatologista ou um ortopedista para descobrir a verdadeira causa da dor e iniciar um tratamento adequado, as pessoas simplesmente dizem: "Ah, é da chuva", e aguentam. Podem tomar um analgésico, mas não tratam a raiz do problema. Enquanto isso, a doença inflamatória, como a artrite, continua a avançar. A cartilagem da articulação é destruída, a mobilidade diminui e a dor torna-se crônica. Acreditar nesta previsão dá uma falsa sensação de controle e compreensão da situação, enquanto o tempo precioso para o tratamento está a esgotar-se. Portanto, se as suas articulações andam a prever o tempo regularmente, não se orgulhe disso. Encare isso como um sinal de alarme do seu corpo e marque uma consulta com um especialista. O tempo não tem culpa. Vamos passar ao segundo mito, aquele que é o maior tormento das mães e das avós. Claro, estamos a falar da famosa corrente de ar. Não te sentes na corrente de ar, vais constipar-te, ou fecha a janela se não ficas de cama. Parece que uma corrente de ar não é só um movimento de ar, mas sim um mal místico que anda à caça da nossa saúde, trazendo-nos constipações, otites, miosites e todo o tipo de maleitas. O medo desta corrente de ar é tão grande que muita gente prefere ficar num sítio abafado, sem ventilação nenhuma, só para evitar este movimento de ar tão traiçoeiro. Agasalhamos os miúdos, temos medo de abrir as janelas nos transportes públicos e olhamos de lado para quem liga o ar-condicionado. Este mito é incrivelmente difícil de combater, porque quase toda a gente tem aquela história. Ontem estive sentado ao pé da janela e hoje já estou com ranho e dores de garganta. A ligação parece óbvia, mas será que, cientificamente falando, isto faz mesmo sentido? É fundamental que fiquemos de uma vez por todas com uma verdade muito clara na cabeça. As constipações, as gripes e as viroses são causadas exclusivamente por vírus. Não é o frio, não é o vento, não são os pés molhados, e muito menos a famosa corrente de ar ou o ar que passa. Para ficarmos doentes, é preciso que um agente patogênico, uma partícula viral, entre no nosso organismo. Esta transmissão acontece principalmente pela via aérea. Quando uma pessoa doente tosse, espirra ou está simplesmente a falar, ela liberta para o ar gotículas microscópicas de saliva que transportam os vírus. Nós inalamos esse ar e o vírus atinge as nossas mucosas. Pronto, o processo de infecção está iniciado. Agora, pergunto eu, será que o ar em movimento, a tal corrente de ar, consegue, por si só, criar um vírus do nada? Claro que não. Aliás, no ar que vem da rua, há geralmente até menos vírus do que no ar parado e viciado de uma sala onde estão várias pessoas juntas. Uma corrente de ar é apenas a movimentação da atmosfera. Não é de modo algum a fonte ou o veículo que transporta a doença. Mas esperem lá, dirão vocês.
Eu lembro-me perfeitamente que fiquei doente logo depois de ter apanhado uma corrente de ar. E, na verdade, há uma explicação científica para isso, que não contradiz em nada a teoria dos vírus. A questão é esta: o arrefecimento localizado numa parte do corpo pode, sim, afetar as nossas defesas, mas apenas de forma local e transitória. Por exemplo, quando o ar frio vos bate no pescoço ou nas costas, os vasos sanguíneos nessa área contraem-se, o que chamamos de espasmo. A circulação piora, e a proteção local das mucosas respiratórias fica fragilizada temporariamente. E é aqui que está o ponto-chave. Se um vírus já estava no seu corpo, talvez em estado latente ou adormecido, ou se o apanhou naquele exato momento, essa quebra temporária na imunidade dá-lhe a oportunidade perfeita. O vírus consegue então multiplicar-se ativamente, e é quando os sintomas da doença surgem. Ou seja, a corrente de ar não foi a causa, mas sim o gatilho, o elemento que deu o clique para a doença, cujo agente causador já estava alojado dentro de si. Mas vamos falar do grande perigo que este mito esconde. O medo das correntes de ar faz com que as pessoas fechem hermeticamente todas as janelas e portas, principalmente nos meses mais frios. O que fazem é transformar a divisão numa autêntica lata de conservas de ar parado. E o que acontece dentro de uma divisão mal ventilada, com uma pessoa doente lá dentro? A concentração de vírus no ar dispara a cada minuto. A umidade desce drasticamente, as mucosas das pessoas saudáveis ficam secas e mais vulneráveis à infecção. O resultado é que o risco de ficarmos doentes, nesse espaço completamente fechado, aumenta exponencialmente. Isto é o paradoxo. Com medo de um simples ar a circular, acabamos por criar as condições perfeitas para que os vírus se espalhem. Na realidade, arejar e ventilar o espaço regularmente é um dos métodos mais eficazes para prevenir infecções respiratórias, pois reduz a concentração de agentes patogênicos. Por isso, não tenha medo das correntes de ar, mas sim dos espaços abafados e sem ventilação. O terceiro mito vem lá dos tempos da nossa infância. Lembrem-se daquela frase quase sagrada que a enfermeira da escola ditava com aquele ar solene: teste de Mantoux, não pode molhar durante 3 dias. Era um ritual completo. Passávamos 3 dias a andar com o braço esticado, a proteger aquele nosso caroço precioso de qualquer pingo de água. Tínhamos que tomar banho a contorcer-nos nas posições mais acrobáticas. E se por acaso a água caísse no local da picada, era uma tragédia de proporções cósmicas, que prometia uma ida inevitável ao dispensário da tuberculose. Esta proibição era tão rigorosa, tão inabalável, que quase ninguém se atrevia a perguntar: mas afinal, por que é que não se pode? O que é que a água normal faria de tão grave aquela picada que estava debaixo da pele? Vamos então perceber de onde é que nasceu este mito médico tão estranho e tão persistente, que até hoje ainda assusta muitos pais. Para começar, é importante perceber o que é, afinal, a prova de Mantoux. Contrariamente ao que muitas pessoas pensam, isto não é uma vacina. Uma vacina é a introdução de um agente patogênico enfraquecido no organismo, com o objetivo de criar imunidade. A prova de Mantoux, por outro lado, é um teste de diagnóstico, uma espécie de teste de alergia. É injetada sob a pele uma substância especial, chamada tuberculina. E aqui é importante notar: não são bactérias da tuberculose, vivas ou mortas, mas sim um extrato que contém apenas as suas proteínas. O objetivo do teste é perceber como o sistema imunitário do nosso corpo, especificamente os linfócitos T, reage a estas proteínas. Se o organismo já conhecer o bacilo da tuberculose, no local da picada surgirá uma vermelhidão e um endurecimento visíveis. Chamamos a isso uma pápula, ou seja, é uma prova cutânea que indica a prontidão do sistema imunitário contra a tuberculose. A palavra-chave aqui é intradérmica, dentro da derme. A substância é, de facto, injetada dentro da pele, e não apenas aplicada na superfície. Ora,
Vamos aplicar a lógica mais simples. Se o produto, a tuberculina, é introduzido bem dentro da pele, como é que a água que só toca na sua superfície pode ter alguma influência? A resposta é simples: é impossível. A água não tem capacidade de atravessar a epiderme e muito menos de lavar ou alterar o resultado da reação que está a ocorrer nas camadas mais profundas da sua pele. Não vai conseguir nem intensificar, nem enfraquecer a resposta das células imunitárias. Pense nisto. Quando corta o dedo, continua a lavar as mãos, certo? E isso não impede que a ferida sare por baixo da superfície. O princípio aqui é exatamente o mesmo. A pápula, ou o tal botãozinho que se forma, não vai inchar ou apodrecer com a água, como se fosse um pedaço de pão a dissolver-se. O seu tamanho final depende única e exclusivamente do número de células imunitárias que se mobilizaram para reagir ao local onde a tuberculina foi aplicada. Por isso, tomar banho e duche depois de fazer o teste de Mantoux não só é permitido, como é recomendado. A higiene nunca fez mal a ninguém. A água é completamente segura e não afeta de forma alguma o resultado da prova. Afinal, de onde surgiu esta proibição tão rigorosa de molhar a zona do teste? A história remonta ao passado, à época do precursor da prova de Mantoux, o antigo teste de Pirquet. Quando se realizava o teste de Pirquet, o tuberculina era aplicado na pele e depois a zona era levemente arranhada ou riscada com um instrumento especial, chamado escarificador. Ou seja, a integridade da pele era claramente violada. E nesse caso específico, a água podia, de facto, lavar parte da substância e, consequentemente, distorcer o resultado. O teste de Pirquet já não é usado há muito tempo. Foi substituído pela prova de Mantoux, que é mais precisa e feita por via intradérmica, dentro da pele. No entanto, a instrução de não molhar, por hábito, e transmitida de boca em boca, acabou por migrar também para a nova prova. Os médicos e enfermeiros da velha guarda continuavam a dar este conselho, e os pais, claro, seguiam-no à risca. Na verdade, a prova de Mantoux tem contraindicações reais. Não se pode esfregar o local da picada com a esponja, coçar, tapar com adesivo ou pensos rápidos, ou aplicar cremes e antissépticos. É essa irritação mecânica que pode causar uma reação falso-positiva. A água, não. Vamos avançar. Chegamos ao mito número 4, e este vem acompanhado daquele estalido tão característico. Confessem lá. Quem é que não gosta de estalar os dedos, o pescoço ou as costas para aliviar aquela tensão acumulada? E quem é que nunca ouviu logo de seguida aquele aviso rigoroso: para já com isso, vais ganhar um belo de um artrite? Este mito é, sem dúvida, uma das lendas urbanas mais populares quando se fala da saúde das nossas articulações. Isto desenha na nossa cabeça um cenário desolador. Hoje estamos a estalar os nós dos dedos, de forma inofensiva, mas amanhã os nossos dedos estão deformados por um artrite terrível. Já não conseguimos segurar sequer uma colher e arrependemo-nos amargamente deste mau hábito. Parece convincente e é assustador. Este pensamento faz com que muitas pessoas se contenham, mesmo que a vontade de dar aquele estalinho seja fortíssima. Mas vamos lá perceber o que é que de facto acontece na articulação durante este estalido, e se esta lenda tem, afinal, alguma base científica. Afinal de contas, o que é que faz este barulho? Ao contrário do que muita gente pensa, não são os ossos a esfregar uns nos outros. Se fosse assim, a cada passo que dessemos, ouviríamos um ranger constante. O som nasce, na verdade, dentro da cápsula articular. As nossas articulações estão cheias de uma lubrificação especial, o famoso líquido sinovial. Neste líquido, tal como em qualquer outro, estão dissolvidos alguns gases, principalmente azoto. Quando esticamos a articulação, por exemplo, ao puxar o dedo para trás, estamos a aumentar o volume daquela cápsula, e isso faz com que a pressão lá dentro caia de forma abrupta. Pelas leis da física, quando a pressão baixa,
Os gases dissolvidos começam a formar pequenas bolhas. Este processo tem um nome. Chama-se cavitação. É exatamente a rápida formação e o posterior rebentamento destas bolhas de gás que produzem aquele estalido que tanto ouvimos. É por isso que não consegue estalar a mesma articulação 2 vezes seguidas. Tem de esperar cerca de 20 minutos para que o gás se dissolva novamente no líquido. Até parece inofensivo, não é? Afinal, são só bolinhas de gás, e não o atrito dos ossos, como alguns pensam. Mas o que é que a ciência oficial, nos diz sobre se este hábito tem ou não alguma ligação com a artrite? Bem, em todos estes anos de investigação, nunca se encontrou uma única prova que sustente essa ideia. O experimento mais conhecido sobre este assunto foi feito por um médico, o Dr. Donald Unger. Ele estava tão curioso, mas tão curioso, que decidiu fazer a experiência em si próprio. Durante 60 longos anos, ele estalou propositadamente os dedos, mas só os da mão esquerda. A mão direita ficou de fora da experiência. Passado todo este tempo, quando finalmente examinou ambas as mãos, não encontrou sinais de artrite em nenhuma delas. Não havia diferença alguma entre a mão estalada e a mão que ficou quieta. Graças a esta investigação, ele até ganhou o famoso prêmio Ig Nobel. Mais tarde, estudos científicos ainda maiores e mais rigorosos, com o envolvimento de milhares de pessoas, vieram confirmar. O hábito de estalar os dedos, afinal, não aumenta o risco de desenvolver artrite. Será que isto significa que estalar os dedos é totalmente seguro e que pode fazê-lo sem limites? Não, não é bem assim. Embora não vá ter artrite, alguns efeitos secundários negativos, ainda que pouco frequentes, podem surgir. Alguns estudos sugerem que, naquelas pessoas que estalam os dedos habitualmente, a força de preensão pode diminuir ligeiramente com o tempo, podendo também aparecer inchaço nas articulações. Foram ainda registrados casos isolados, onde movimentos demasiado agressivos ou forçados causaram distensão dos ligamentos ou danos na cápsula articular. No entanto, isto é mais a exceção do que a regra. Contudo, o maior e inegável prejuízo deste hábito é o desconforto que causa aos outros. Para muitas pessoas, este som é extremamente desagradável. Portanto, o principal motivo para abandonar esta prática pode não ser médico, mas sim social. Para terminar, temos o quinto mito, aquele que é o mais dramático e cinematográfico de todos. O mito diz: ele ficou completamente grisalho da noite para o dia, devido ao sofrimento. Todos já vimos esta cena nos filmes, ou lemos sobre ela nos livros. O protagonista passa por um estresse enorme, um choque ou uma tragédia, e de manhã, acorda com o cabelo totalmente branco. Esta imagem ficou profundamente enraizada na nossa cultura, servindo como símbolo de um abalo emocional avassalador. Histórias como a de Maria Antonieta, que terá ficado grisalha na noite antes da sua execução, só vêm reforçar esta crença popular. Parece-nos lógico pensar que um golpe tão forte no nosso sistema nervoso tenha de ter consequências imediatas e visíveis. Mas, do ponto de vista biológico, será que isto é realmente possível? Será que um fio de cabelo que já está pigmentado pode, de repente, perder a sua cor em apenas algumas horas? Ou estaremos apenas perante uma metáfora bonita e trágica, sem qualquer correspondência com a realidade? Se quisermos perceber como é que o cabelo fica branco, temos de ir à raiz do problema: o folículo capilar. A cor do nosso cabelo é nos dada por um pigmento, a melanina, que é produzida por umas células especiais, os melanócitos. Estas células encontram-se na base de cada folículo e são responsáveis por injetar este pigmento no fio de cabelo em crescimento. Com o avançar da idade, e também por fatores genéticos, o estoque de células-mãe que dão origem aos melanócitos começa a esgotar-se. Novas células deixam de surgir, as antigas morrem e, consequentemente, a produção de melanina cessa. O resultado é que o cabelo que volta a nascer nesse folículo já está completamente desprovido de pigmento.
Ele parece branco ou grisalho, porque a luz reflete de forma diferente na sua estrutura de queratina. Em resumo, o cabelo branco não é um fio que perdeu a cor que tinha. É o nascimento de um novo fio, já sem qualquer cor. É um processo gradual, que está completamente programado nos nossos genes. Mas afinal, o que é que o estresse tem a ver com esta história? Durante anos, os investigadores consideraram que a relação entre o estresse e o aparecimento dos cabelos brancos não estava comprovada. No entanto, estudos recentes, realizados primeiro em ratinhos e depois confirmados em humanos, trouxeram nova luz sobre este mecanismo. Descobriu-se que o estresse intenso pode, de facto, acelerar o processo de embranquecimento. Quando estamos sob estresse, o nosso sistema nervoso simpático, aquele que é responsável pela famosa reação de lutar ou fugir, liberta uma grande quantidade de um neurotransmissor chamado noradrenalina. Esta noradrenalina atua diretamente nos folículos capilares. Ela obriga as células estaminais dos melanócitos a transformarem-se de forma demasiado rápida e massiva em células maduras que produzem o pigmento. O resultado é que toda a reserva destas preciosas células estaminais se esgota muito rapidamente. E quando chegar à altura de nascer o cabelo seguinte naquele folículo, simplesmente já não existirão novos melanócitos para o colorir. O cabelo crescerá branco. Chegamos então à conclusão. O estresse pode, de facto, levar ao aparecimento de cabelos brancos, mas, e este é o ponto crucial, não consegue fazê-lo de um dia para o outro. O cabelo que já cresceu e está na sua cabeça tem a sua cor estabelecida, e nada pode fazer com que o pigmento desapareça dele. O estresse afeta, sim, o folículo e o cabelo que, só agora, vai começar a nascer. Para que este novo cabelo, já branco, cresça e se torne visível, terão de passar semanas, ou até mesmo meses. É por isso que as histórias sobre o embranquecimento instantâneo não passam de um mito e de um exagero artístico. Existe uma doença rara, a alopécia areata, que pode fazer com que todos os fios pigmentados caiam subitamente, deixando apenas os brancos. Isto cria a ilusão de um embranquecimento instantâneo, mas é um fenômeno extremamente raro. Portanto, o estresse é realmente prejudicial para a cor do seu cabelo, mas atua muito mais devagar do que nos fazem crer no cinema. Então, vamos lá fazer o balanço geral da nossa investigação. Hoje descobrimos que os joelhos doridos não são um presságio de chuva. Eles doem, isso sim, por causa da queda da pressão atmosférica, que afeta as articulações que já estão doentes ou sensíveis. Percebemos também que as correntes de ar não causam constipações por si só. Pelo contrário, ficar num espaço fechado e abafado, com medo do ar fresco, é o caminho mais rápido para adoecer. Desmistificamos de uma vez por todas o mito da água, provando que é possível, e até recomendável, molhar o teste de Mantoux. Entendemos que estalar os dedos não provoca artrite. O som do estalido é apenas o resultado de bolhas de gás a arrebentar. E por fim, desvendamos o mistério do cabelo branco instantâneo, que na verdade não tem nada de repentino. Mas a grande conclusão de tudo isto é muito simples. Muitos ditos populares, por mais lógicos que pareçam, não resistem a uma análise científica. Cuidar da saúde deve ser baseado no conhecimento e no aconselhamento médico, e não em mitos ou crendices. Obrigado por terem visto este vídeo até ao fim. Se aprenderam algo novo hoje e conseguiram deitar abaixo, pelo menos, um destes mitos, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal para não perderem as próximas descobertas. E agora, a pergunta que vos faço. Em que mitos populares sobre a saúde é que vocês já acreditaram? Ou talvez, há algum mito que gostassem que analisássemos no próximo vídeo? Escrevam nos comentários. Vou ter muito interesse em ler as vossas respostas.